Tchau, Amit Narmi. Boa noite. Hoje é dia 31 de dezembro de 2024. Saiu hoje, não foi publicado no Diário Oficial, mas saiu hoje no site da Presidência da República, o decreto 12345 de 2024, que altera o decreto 11.615 de 2024 e que regula o tema de armas de fogo. Essa live não vai ter o intuito de abordar de maneira extensiva e profunda, porque vai demandar uma análise muito mais detalhada do decreto. Mas eu sei que vocês estão ávidos por informação e eu vou fazer alguns apontamentos sobre o decreto que foi publicado, ou apareceu no site da Presidência da República no dia de hoje. Então, sem mais delongas, para esse vídeo não se alongar muito, vamos ao decreto. Então, vamos lá. Decreto 12345, de 30 de dezembro de 2024. Hoje é dia 31, mas ele não saiu na publicação do Diário Oficial do dia 30. Talvez ele saia hoje, provavelmente ele saia numa edição extra. Ele basicamente altera o decreto 11.615, de 21 de julho de 2023, para regulamentar a lei 10.826, de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. E quais são... Esse decreto é um decreto modificativo. E quais são as alterações que ele traz? Então, vamos começar a falar do acervo de coleção. O acervo de coleção, ele traz uma alteração que diz que para o acervo de coleção deve ser uma arma de fogo histórico que apresente uma mais das características descritas no artigo 41, parágrafo 3º, por meio de declaração ou laudo de um dos órgãos que trata o artigo 41. Antigamente era só o IFAM. Hoje, com essa alteração no decreto, as armas de fogo de coleção poderão ser atestadas como de coleção, não só pelo IFAM, mas também pelo Exército Brasileiro, por museu público, museu particular não vai entrar nesse quesito, e pelos institutos estaduais. Então, o Instituto de Patrimônio Histórico das unidades da Federação, por exemplo, de São Paulo, vai poder articular ou dar essa declaração para que possibilite você fazer essa alteração de acervo, ou seja, uma arma que está no teu acervo de tiro esportivo poder passar para acervo de coleção. Pelo que está dito aqui, muito provavelmente o AR-15, né, que é os T4, os AR-15 da Armalite, da Springfield Armory, vão ter essa classificação. Agora, vai a gente precisar brigar para quê? Porque eu acho muito... O IFAM já disse que não vai dar, o Exército não acredito que vai correr atrás disso, a gente vai ter que brigar com os deputados estaduais para que a gente consiga essa declaração do Instituto de Patrimônio Histórico Estadual. Vamos lá. Além disso, ele criou o que a gente chamou de atirador nível 4, que é o atirador de alto desempenho. E isso foi basicamente uma requisição das confederações, de algumas confederações, não de todas, e das ligas nacionais, algumas, não todas, para a criação desse nível, desse atirador nível 4. Eu vejo com maus olhos a criação desse nível, porque ele cada vez mais, em vez de facilitar o esporte, ele vai elitizando cada vez mais o esporte. E ele diz o que são os atiradores de nível 4. Só que daí tem algumas pegadinhas nesse decreto que eu gostaria de pontuar com vocês. Ele diz que o ranking nacional dos atletas de tiro esportivo
vão ser realizados por provas do calendário anual das confederações ou das ligas nacionais. Só que olha a pegadinha. O que ele entende como confederação ou liga nacional? Uma organização esportiva que administra ou regula a modalidade de tiro esportivo em âmbito nacional, que tenha sido registrada pelo órgão fiscalizador por meio do CR, até aí, nenhuma novidade, essas confederações têm CR, é que atenda critérios estabelecidos em ato conjunto do Ministério do Esporte e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Primeiro ponto, o que o Ministério da Justiça tem a ver com regulamentação de confederações? E segundo ponto, quais são as confederações que eles vão entender como que atendem às especificações? Então, não vai bastar você ser filiado em uma confederação. Vai bastar você ser filiado naquela confederação que o governo basicamente autoriza a funcionar. E aí tem uma pegadinha. Quais vão ser esses critérios que vão ser estabelecidos? Será que todas as confederações que já existem vão continuar podendo existir? Ou só aquelas que interessam ao governo? Isso me causa muita preocupação. Ele altera também e conserta um pouco a bagunça que foi o decreto 11.615 no tocante às classificações das armas. Ele traz uma nova classificação de armas que passam a ser de uso permitido, e entre elas o 22 RLR semiautomático passa a ser de uso permitido, e conserta aquele imbróglio que eu falava que as carabinas em calibre de pistola passaram a ser armas sugêneres, porque ela não era nem permitido nem restrito. Porque a redação atual diz que é de uso permitido armas de fogo portáteis longas de alma raiada, até aí está a carabina 9mm, cujo calibre nominal seja igual ou inferior ao .22 LR. Ou seja, mais uma vez, cria-se uma nova classificação, que agora não é mais pela energia, pelo tipo de calibre. E o que causa uma celeuma, porque existem outros calibres que poderiam ser incluídos aí. Então não se fala mais de energia. Mas o 70-22, que é a carabina semiautomática, volta a ser de uso permitido, acabando com a vergonha, né, que o governo brasileiro passava ao dizer que uma carabina 22 era uma carabina de uso restrito. Outra inovação que o decreto traz é a possibilidade de você adquirir uma arma de pressão, desde que limitada de pressão ou mola, desde que limitada a certas que lançarem série de plástico de tinta, ou seja, como é que eu poderia dizer isso para vocês? Você pode ter uma carabina de pressão e o apostilamento ao CR não é obrigatório, passa a ser facultativo. Então, isso é uma inovação que estava lá, inclusive no PDL 206. Vocês me desculpem, eu estou um pouco gripado, então estou com tosse, estou com tudo que vocês podem imaginar. Ele também acaba com um problema que causava a morte do tiro esportivo,
que é exatamente o fechamento dos clubes que não respeitassem aquela regra de distanciamento de 1 quilômetro. Esses clubes poderão funcionar, isso também está no decreto, desde que funcionem entre as 6 e 22 horas, tá? Para atividades administrativas e para atividades de tiro entre as 18 e 22 horas, de segunda a sexta-feira, e entre as 6 e 22 horas aos sábados, domingos e feriados. Ou seja, dá um fôlego que os clubes não vão fechar mais em janeiro, mas vão ter essas restrições. Mas tem algumas pegadinhas aí também. Ele traz toda a classificação desse atirador nível 4, que é o de alto rendimento. Isso me causa preocupação. Ele traz que a declaração para você fazer a transferência de acervo vão poder ser pelo Instituto do IFAM, já disse que não vai fazer, mas os institutos de patrimônio histórico dos estados, então abre um caminho para a gente caminhar. E ele traz uma regra sobre as habitualidades. As habitualidades não vão ser mais por calibre, mas o novo decreto traz uma alteração na redação que as habitualidades passam a ser por grupos de calibres. Deixa eu achar ele aqui. Deixa eu achar o artigo aqui. O ranking. Está na alteração do artigo 35. Para concessão ou renovação do CR, a pessoa que é atirador esportivo, né, deverá estar afiliada à entidade de tiro, ou seja, ao clube, e comprometer-se a comprovar, no mínimo, por arma representativa de cada um dos tipos de calibre que tratam do artigo 11, incisos 1, 2 e 3, e do artigo 12, incisos 3, 4 e 5. Então, nós temos 3 tipos de calibre nos artigos 1, 2 e 3 do artigo 11, que são as armas de calibre permitido, e 3 tipos de calibre dos calibres restritos. Então, quais os tipos de calibre permitidos? Armas curtas de porte com energia inferior a 407 joules. Então, aí entra o 380, né? Por exemplo, entra o 38 TPC, uma habitualidade. Daí você tem uma outra arma que passou a ser calibre permitido, 70-22, semiautomática, de calibre 22 LR, mais 8 habitualidades. E você tem uma arma de alma lisa de calibre 12 ou inferior, também permitida, 3 habitualidades. Ou seja, 3 necessidades de habitualidade. 8 para o primeiro calibre, 8 no segundo e 8 no terceiro. E daí nós vamos para as armas de calibre restrito, que você vai ter outros 3 grupos. Então, melhorou? Melhorou. Mas a quantidade de habitualidades que você vai ter que continuar praticando passa a continuar sendo bastante elevado. Então, dei um exemplo aqui. Calibres restritos, 3 grupos de armas, são 8 habitualidades por calibre. Se você tem uma 70-22, uma pistola 380, e você tem uma calibre 12 de tipo pump, né, de repetição, você tem ou uma carabina 357 Magnum Puma ou 38 Puma, você tem 3 grupos para fazer 8 habitualidades em cada grupo. E a mesma coisa vale para os calibres restritos. Então, a quantidade de armas transportadas ainda vai ser bastante grande.
Quanto aos clubes, ele criou uma série de novas exigências que vai dificultar muito a existência dos clubes e vai encarecer a administração desses clubes, né? Muita coisa aqui já era exigida, mas ele passou a exigir outras coisas que não eram exigidas. E uma delas é a seguinte, eu vou achar ela aqui. Deixa eu achar ela aqui. Ela fala do monitoramento por biometria ou reconhecimento facial. Controle de acesso, tá. Medidas de controle informatizado de entrada e saída de usuários, funcionários e prestadores de serviço, ou seja, não sei mais se vai ser exigido, inclusive, com base nisso, é uma coisa a mais, além de você assinar o livro, mas tem uma aqui, ó. Deixa eu achar ela aqui. Vocês vão ter um pouquinho de paciência, porque é 31 de dezembro. Ele está fazendo isso aqui basicamente para tirar as dúvidas principais de vocês. Aqui, ó. No parágrafo 5º, inciso 3º, a relação dos atiradores e atletas que frequentaram a entidade de tiro esportivo, que deverá ser obtida por controle biométrico ou reconhecimento facial. Ou seja, os clubes vão ter que enviar periodicamente para agora a Polícia Federal a relação de pessoas que frequentaram o clube, e não basta você assinar o livro, vai ter que ter reconhecimento biométrico ou facial. E isso é mais um ônus para o clube. E não adianta você assinar o livro, você vai ter que colocar digital em algum lugar ou ter o reconhecimento biométrico. Mais uma burocracia e um ponto de alerta. Ainda sobre... Mas ele criou mais um monte de regras para os clubes que com certeza vai encarecer o funcionamento, né? Porque tudo isso é custo, né? Tem mais um ponto aqui que eu queria destacar com os senhores, que é o seguinte, das exigências para o clube, ele cria... Aqui, ó. Apresentação de plano de segurança que contenha, no mínimo, certificação de segurança expedida por empresa ou profissional habilitado do edifício ou ambientes nele contidos para a prática das atividades de tiro esportivo, treinamento e competição. Certificação de segurança emitida por empresa ou profissional habilitado. Os clubes já eram fiscalizados tanto pela Polícia Federal quanto pelo Exército. Além disso, agora, além dessa fiscalização, né, vai ter a fiscalização de uma empresa particular que vai emitir um certificado de segurança. Né? Quem que vai emitir isso? Não sabemos ainda. A redução do horário de funcionamento dos clubes também impacta diretamente a possibilidade de faturamento desses clubes. E ele traz algumas limitações que são incoerentes. Porque ele fala aqui, por exemplo, no inciso 2º do parágrafo 3º, nessa alteração,
que os clubes poderão funcionar entre as 6 e 22 horas, independente do dia da semana, exclusivamente para expediente administrativo. Ok. Palestras, cursos ou para aplicação de testes de capacidade técnica, de acordo com as normas da Polícia Federal, desde que não envolvam prática de tiro real. Então, você só vai poder ir no clube de manhã para fazer a prova teórica do certificado de capacidade técnica, mas não vai poder dar os tiros na silhueta humanoide, ou seja, duvido que o IAT vá de manhã só para aplicar testes de capacidade técnica escritos, né, provinha, e depois volte no fim da tarde para aplicar o teste prático de tiro. É inviável. O teste de capacidade técnico da Polícia Federal para concessão de posse ou porte de arma e de CR envolve um teste de capacidade teórico, normas de segurança, funcionamento do equipamento, regras gerais de legislação e um teste prático. Então, essa é uma regulamentação, no mínimo, contraditória. Ele fala muito do atirador de alto rendimento, que a gente vai chamar de nível 4, né? Que vão exigir um ranking mínimo, mas muita gente já falou disso, né? Do mínimo do primeiro colocado, as confederações, que são aquelas, não as estabelecidas, aquelas que o governo disser que podem funcionar de acordo com as normas que eles vão colocar, que vão atestar quem pode ser o nível 4 ou não. E ele traz uma inovação, que é a proibição de funcionamento dos clubes de tiro durante o período das eleições. Nas 24 horas que antecederem e nas 24 horas que sucederem as eleições. Mesmo em municípios que não tenham segundo turno. E dessa vez, não só a atividade, que é o transporte de armas, está proibido, como também o funcionamento dos clubes está proibido. Ou seja, mais uma limitação porque você não poderia transportar sua arma, você poderia ir ao clube, né, e praticar o tiro com a arma do clube. E isso fica vedado. Então, vocês viram que houve com relação às habitualidades, melhorou, mas não melhorou muito. Você continua tendo que fazer um caminhão de habitualidades, né? Um caminhão de habitualidades. Como eu disse, agora, se for por grupos de calibre, nos termos que o decreto determinou, para mim, muda, diminui um pouco, mas não muda muito. Porque eu vou ter que continuar fazendo um caminhão de 8 habitualidades. 8 habitualidades por grupo de calibres. Se eu não me engano, são 6 grupos de calibres, vezes 8. Então, é um caminho, continua sendo um caminhão de habitualidades. São habitualidades mínimas. Para você ser de nível 3, lembra que você tem que ter 20 habitualidades mais 6 competições. E para você, o seu nível 3 plus das galáxias, o nível 4, além disso, você tem que ser filiado a uma confederação, ser um atleta olímpico convidado para participar de delegação nacional ou atingir um percentual mínimo do primeiro colocado nas competições. Então, meus senhores, sem me alongar muito e sem querer a íntegra do decreto, vocês têm aqui na tela, mas a íntegra do decreto vocês também já têm disponível, vários grupos, está no site do Planalto, para leitura de todos. Eu não quis aqui fazer uma análise exaustiva, são os pontos que me chamaram a atenção, e eu vou elencar, que as habitualidades diminuíram, mas não diminuíram muito. Eles criaram o nível 4, isso pode impactar num futuro retorno do porte de trânsito, ou seja, porte de trânsito só para os atiradores nível 4. Regulamentação do inciso 9 do artigo 6º da 10.826
direito ao porte de arma só para o atirador nível 4. Isso impacta diretamente na segurança pessoal dos senhores. E a quantidade de habitualidades que você tem que fazer, você tem que ir no carro, pelo menos, no mínimo, com 6 armas no porta-malas desmuniciadas. No mínimo, 8 vezes no período de 24 meses. E se você quer se tornar um atirador de alto rendimento, né, você vai ter que 20 vezes participar de 6 competições por esse grupo de armas, o que torna praticamente impossível alguém se tornar nível 3, e o nível 3 plus, ou nível 4, ou nível 3 de atletas de alto rendimento, mais difícil ainda. Duvido que algum atleta consiga comprovar ou a quantidade de atletas que vai conseguir comprovar essa quantidade de habitualidades por grupo de calibres e competições por grupo de calibres vai cada vez mais desestimular o esporte. Mas essa é a intenção do governo. Não é nunca, e não foi nunca, e nunca será o fomento do esporte. O esporte que nos deu a nossa primeira medalha olímpica. O intuito do governo não é dar acesso ao cidadão de bem a ferramentas para a sua defesa pessoal, pelo contrário, é dificultar acesso ao cidadão a ferramentas para a sua defesa pessoal, facilitando a vida do crime organizado, infelizmente, e da criminalidade. Porque ao cidadão desarmado, só interessa o infrator da lei, que para esse aí a vida não muda. Eles sempre continuaram tendo acesso a todo tipo de armamento, de munições e tudo mais. Então, sem mais delongas e não querendo, como eu disse, essa não é o intuito dessa live, é apenas matar um pouco essa curiosidade de vocês, não é me estender muito, mas esses pontos, e o ponto que o cara que a gente chama de sindicalista do tiro não esperava, é que agora, para a confederação dele funcionar, ele vai ter que atender às regras e ao que disser, ao que entender o Ministério da Justiça e o Ministério do Esporte, para que a confederação dele possa continuar existindo e cobrando as taxas de filiação que eles cobram. Então, talvez o tiro tenha saído pela culatra aí dessas confederações. Eu pretendo analisar com mais calma o decreto, fazer uma análise assim muito rápida do decreto. Não foi nem publicado no Diário Oficial, como eu disse, saiu no site do Planalto, a gente teve acesso de maneira muito rápida e resumida dele, e a ideia era, basicamente, tirar as dúvidas de vocês e fazer esses apontamentos de coisas que eu achei interessante, que é a necessidade dessa autorização de cumprir as regras estabelecidas pelo Ministério da Justiça e do Esporte para que as confederações possam continuar sendo reconhecidas como confederação, a criação do atirador nível 4, as regras de funcionamento dos clubes de tiro e o transporte de armas no dia das eleições, a volta do calibre 22 semiautomático como permitido, as habitualidades diminuíram um pouco, mas não diminuíram de maneira muito significativa, para aquele cara que só tem uma G2C, nada mudou, e o funcionamento dos clubes de tiro. Essa, acho que de tudo que eu podia extrair do decreto, acho que essa foi a grande vitória, que os clubes vão poder continuar existindo, porque o que eu sempre digo para vocês, a hora agora não é de conquistar nenhum avanço, mas é a hora de apenas tentar sobreviver. E os clubes podendo abrir, a gente vai se amontoar nos clubes das 18 às 22 para fazer as nossas habitualidades, né, com reconhecimento biométrico ou reconhecimento facial da nossa presença no clube, né? Então, aquela história, o cara assinou a habitualidade para mim, isso não existe mais, aliás, nunca existiu, ninguém nunca fez isso, mas ela não existe mais. E a grande notícia é que os clubes não vão fechar de maneira integral,
no dia, e agora no final de janeiro. Acho que essa é a grande notícia, porque muita gente me critica e fala assim, não, mas vocês só estão pensando nos clubes. Meu amigo, se o clube não existir, você não tem onde fazer as suas habitualidades. Se você não tem onde fazer as suas habitualidades, você perde o seu CR. E daí acabou tudo. A gente, para manter vivo o nosso esporte, a gente tem que dar ao mínimo uma chance do clube sobreviver. E eu acho que de tudo que está no decreto, tudo é a parte mais importante. As outras coisas, tem algumas coisas que são boas, tem algumas coisas que eu vejo de maneira bastante temerária, mas pelo menos, os clubes não vão fechar agora, no final de janeiro de 2025. Uma boa noite a todos, um bom ano novo. Em janeiro estaremos aí de volta, lutando para manter vivo o nosso esporte. E em 2025, espero trazer para vocês notícias mais acalentadoras, notícias que possam abrasar um pouco o coração de vocês, mas o importante hoje é saber, para a gente poder dormir, colocar a cabeça no travesseiro e saber que em janeiro de 2025 nós vamos ter pelo menos um clube aberto para que a gente possa continuar praticando o esporte que a gente tanto ama. Então, boa noite a todos, feliz ano novo, nos vemos em 2025, que é amanhã.